Fala, meus queridos amigos e amigas, estamos de volta aqui com mais um vídeo do Nerd Mochilinha e hoje eu vou falar dos Wildcats do Alan Moore, né? Talvez um dos menores trabalhos do Alan Moore, mas um dos gibis mais divertidos que ele possui. Antes de começar esse vídeo aqui, deixar aquele recadinho de lei, né? Se você ainda não é inscrito no Nerd Mochilinha, inscreva-se agora mesmo para você não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like também, né? Vamos falar aqui dos Wildcats, né? Antes de eu explicar como é que o Alan Moore chegou no gibi, eu vou dar um apanhado muito rápido de quem são os Wildcats. Os Wildcats, eles são um grupo de heróis que ele foi criado na editora Image Comics, né? E lá dentro da Image tinha uma espécie de um selo, um subselo, uma subeditora chamada Wildstorm, né? Essa Wildstorm, ela foi criada pelo Jim Lee, né? E o Jim Lee criou os Wildcats, né? Quem são os Wildcats? São esses personagens que estão aqui na capa do gibi. Então, assim, essa aqui é a Voodoo, né? A Voodoo. Esse aqui é o Marreta, esse grandão aqui. Bandoleiro, esse da máscara vermelha. Devota, aqui a mulher de cabelo branco com a espada na mão. E o Warblade, quase que eu esqueci o nome dele. Warblade, aqui esse cara de cabelo verde. E esse aqui, esse menorzinho, é o Lord Amp, que é meio que o chefe dos Wildcats. Calma que tem mais gente. Aí vamos virar aqui o GP. Esse aqui é o Espartano, que é uma espécie de um Superman misturado com o Visão dos Vingadores. Ele é um androide, um robô, enfim. E essa aqui, toda prateada, é a Lacuna, né? Ela tem o poder de teletransportar. Então, toda essa galera aqui são os Wildcats. Os Wildcats, eles foram criados pelo Jim Lee, conforme eu falei, e era bem um gibi de herói, né? Assim, um gibi de herói. A trama básica é, basicamente, essa galera inteira que tá aqui, todos os Wildcats, eles fazem parte de uma raça chamada querubins. Os querubins, eles estão numa guerra contra os demonitas, né? Só pelo nome aí já dá pra perceber que os querubins, teoricamente, são o lado do bem e os demonitas, demos, são o lado do mal, né? Toda essa galera aqui, ela tem pelo menos um traço de querubins, né? Só para vocês guardarem a informação que é muito importante para daqui a pouco, a Voodoo, ela é metade querubim, metade demonita e metade humana. É um terço, né? Um terço aí de cada. E esse verdão aqui, roxo, né, que é o glorioso Marreta, ele tem DNA titanotropo, né? Guarda essas informações que eu falei aqui, enfim, né? Então aqui todo mundo é meio querubim, eles estão numa guerra contra os demonitas, é um gibizinho de herói típico, com muita briga, enfrentando, né, os vilões, só que faltava um pouco de história. Faltava. E aí meio que lançaram 20 edições dos Wildcats e o gibi tinha belos desenhos, só que a história não ia muito pra frente. Na edição 21, o Alan Moore, ele entra no título. Para quem não conhece o Alan Moore, ele é o escritor de Watchmen, ele é o escritor de Monstro do Pântano, de Miracle Man e outros trabalhos aí como Do Inferno também, gibis muito importantes. Nos anos 90, que é quando esse gibi aqui saiu especificamente do Alan Moore, para ser ainda mais preciso no ano de 1995, o que estava na moda eram gibis tipo X-Men, o Spawn, o Homem-Aranha, o Batman, ele foi substituído, quebraram a coluna dele, o Superman tinha morrido. Era uma época extrema. Será que a gente pode falar isso? Era muito tiro, era muita porrada, muito sangue, muito bolso nas roupas. E o Alan Moore, ele não estava com o mesmo, vamos dizer assim, sucesso. Não que ele não fosse um sucesso, vou deixar aqui bem claro, tá? O Alan Moore, ele não estava tão em alta, né? Ele não era tão procurado e eu tenho certeza que ele estava precisando de dinheiro na época. Então, assim, ele deveria estar com uma reforma no banheiro dele, ele queria trocar uns móveis, queria comprar um eletrodoméstico,
Queria comprar um PlayStation 1, que na época tava saindo, em 1995 ali, Sega Saturno, sei lá. Ele queria comprar alguma coisa, e aí ele aceitou escrever alguns gibis aqui na época para Image, e um deles era os Wildcats, certo? E aí, gente, é muito interessante porque assim, o Alan Moore ele entra na edição 21. Por conta dos acontecimentos do gibi, essa galera que tá aqui na capa, ela sumiu da Terra. Ela sumiu da Terra e aí a Terra está sem Wildcats. Os Wildcats estão mortos. Vida longa aos Wildcats, né? Então assim, surge os novos Wildcats que são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, que estão aqui, eu vou tentar falar quem é quem. Esse senhor aqui, armado, é o Alerta Vermelho. Ele é irmão do Bandoleiro. Essa aqui, essa loira, é a Sábia, ou dependendo da tradução aqui no Brasil, ela é a Savante. Esse senhor aqui é o Majestic. Ele é uma espécie de um Superman. Assim, ele é um cara que ele se considera muito nobre. Ele é quase o Superman aqui dos Wildcats. Esse cara aqui, de cabelinho meio anos 90, é o Tal. Ele foi um personagem criado pelo Alan Moore. E essa moça aqui, metálica, é a Maxine Manchester. Ou, dependendo da tradução, é a Lady Tron. Galera, todo mundo que tá aqui, nessa capa aqui, basicamente são vilões, né? São vilões que resolvem virar heróis, com exceção do Majestic. Então o Majestic, ele resolve dar continuidade aos Wildcats, e só que ele não consegue lidar muito com esses anti-heróis, né? Que na época, nos anos 90, ali nos gibis, era muita questão dos anti-heróis. O Alan Moore, ele meio que é o responsável por tornar os quadrinhos adultos por conta do Watchmen, né? Ele mostra como que seriam heróis na vida real, essas coisas, né? Tornam ele muito mais humanos. E aqui, ele de certa forma, ele também trabalha com isso, só que de uma maneira muito suave. Então é muito interessante acompanhar os Wildcats, os novos Wildcats aqui do Alan Moore, porque mostra o Majestic tentando ser um herói nobre, só que assim, cara, ele é meio biruta. E ele tentando controlar essa galera que é meio maluca também, mais maluca do que ele. Só que acontece uma coisa, no final da primeira edição dos Wildcats, do Alan Moore, os Wildcats originais, eles aparecem viajando pelo espaço. A gente descobre que eles não morreram, que eles não desapareceram, enfim, eles estão indo para o espaço. E aí que vem a grande sacada do Alan Moore. Vem a grande sacada do Alan Moore no título, que é o seguinte. Que nem eu falei anteriormente, o gibi ele se concentra na guerra entre querubins e demonitas. E o gibi era só isso, basicamente. Era meio que isso só. E o Alan Moore, em 2 edições, né, que teve a primeira, mostrando os novos Wildcats, já na segunda, ele retorna a atenção para os Wildcats originais e ele já destrói essa guerra em uma edição. Porque assim, os Wildcats, eles chegam no mundo querubim, e eles descobrem que a guerra entre querubins e demonitas acabou. Acabou há muito tempo atrás, na verdade. Acabou há muitos anos atrás. E a Terra é um planeta tão atrasado, de seres atrasados, que eles estão disputando uma guerra que nem existe mais. Tipo, nossa, olha como vocês são atrasados. Uma pequena crítica do Alan Moore também ao atraso que a gente tem aqui na Terra de ser humano como um todo, né? E também uma crítica a guerras, que afinal de contas, guerras é uma parada atrasada, né? E aí o Alan Moore, ele chega e fala assim, cara, não existe mais essa guerra, vocês são um bando de otário de estar disputando isso. E é muito bom, porque assim, destrói completamente tudo que foi feito antes. E abre as portas para uma nova era do grupo. Isso é muito bom. É muito bom. O Alan Moore, ele faz isso com uma sutileza, assim. Na verdade, não teve nem sutileza, eu vou me corrigir aqui. Ele já chega que nem um elefante, ele destrói, só que assim, ele constrói isso de uma maneira tão boa que você fala, cara, como é que ninguém fez isso antes? E outro elemento muito interessante, que eu acho que esse é a parte mais interessante do gibi de todas, é que assim, os querubins, eles venceram a guerra.
Eles venceram a guerra contra os demonitas. E o mundo querubim, ele é a espécie de uma terra prometida. Ele é sabe assim, porra, mano. É tipo aqueles folhetos de testemunha de Jeová. É aquilo, mano, é aquela terra. Tipo assim, pô, os caras venceram a guerra, então estamos aqui com o mundo perfeito. E esse mundo, ele é dividido em castas. E é muito bom isso, porque assim, quais são as castas? Lembrando, né? Esse senhor aqui, o Lord Amp, que eu tinha falado, ele pertence a uma classe de homens ricos e poderosos. Então, assim, faz parte de uma casta. A devota, que é a moçoila aqui do cabelo branco, ela pertence a uma outra casta de guerreiras, mulheres guerreiras, assim, mulheres puras, mulheres assim, sabe, perfeitas, que são rivais desses homens poderosos. Não é um filme da Barbie, mas assim, existe uma guerra entre mulheres e homens pelo poder ali. E aí tem uma classe, vamos dizer assim, uma classe média, que é onde o nosso glorioso Warblade aqui, o do cabelo verde, faz parte, que é a classe média, né? Tá ali, os ricos mandam em tudo, o cara vive a vida dele. E tem duas classes que são muito interessantes. Que aí o Alan Moore, eu acho que ele teve uma sacada muito boa no título. Nosso glorioso Marreta, que nem eu tinha falado que ele era de uma classe titã, sei lá o quê, a gente descobre que, na verdade, os titãs, aqui, a raça dos titãs, eles são os querubins originais, eles são donos originais daquela terra, só que os ricos e poderosos conseguiu enxotar os titãs num pequeno pedaço de terra. Algo muito semelhante com a Palestina, né? Algo muito semelhante. Assim, o Alan Moore, ele deixa isso sutil. Você lendo o gibi, assim, você vai percebendo. E aí, tem a classe mais baixa de todas, que são os demonitas derrotados. Eles vivem, tipo, num gueto, assim, que é a casta mais baixa de todas. E isso é um pouco parecido com a questão que acontece na Índia, por exemplo. Mas não só na Índia, nem em países de terceiro mundo, né? O Brasil é um ótimo exemplo disso também. E aí a Voodoo, por ela ter traços demonitas, ela é jogada nesse gueto, ela é jogada nessa favela, ela é, sabe, assim, cara, a gente não quer saber, vai lá ficar com o resto lá. E é muito interessante, porque, assim, o Alan Moore, ele pega e ele destrói os Wildcats antigos para poder reconstruir eles depois. E isso é muito interessante, isso é muito bacana, assim, sabe? É só um escritor da qualidade do Alan Moore para poder fazer isso. E olha que eu tô falando que isso aqui é um dos trabalhos mais simples do Alan Moore, tá? E aí, rola mais pra frente, acontece um confronto muito interessante aqui da Devota com a Voodoo. Com a Voodoo tentando reunir a galera, quando eles vão descobrindo como que funciona a sociedade querubim, a Voodoo chega e fala assim, galera, vamos se reunir para sair daqui de fora. Pra sair daqui, meu. Vamos sair desse mundo e voltar pra Terra. Só que a Devota e o Lord Amp, eles se deixam se corromper pelo poder. E aí acontece um confronto da Devota com a Voodoo, né? A Voodoo, ela acaba virando um pouco de um demônio aqui, né? Por conta do sangue demonita dela. E a luta acontece e chega um momento em que a Voodoo, ela é atingida e ela sangra. Ela acaba sangrando. Só que, como ela é considerada a casta mais baixa, assim, sabe? O ser mais impuro possível, as poderosinhas não querem tocar nela. Ninguém quer tocar nela, porque ela é, sabe? Ela é indigna, ela é podre. Ninguém quer encostar nela. Isso é muito interessante, assim, cara. Eu acho isso aqui sensacional. Eu acho isso aqui sensacional. E aí, ao mesmo tempo na Terra, os novos Wildcats, eles estão enfrentando os vilões. Eles estão lá enfrentando os vilões. Acontece uma guerra de gangues, assim, os vilões declaram guerra aos Wildcats. E por conta da personalidade dos novos Wildcats,
essa guerra ela acaba saindo de controle. Por conta de alguns acontecimentos aqui no mundo Querubim, os Wildcats originais eles conseguem retornar à Terra, né? Só que assim, a relação entre eles, dos Wildcats originais, ela nunca mais vai ser a mesma, né? Pelo menos o Alan Moore, ele constrói um cenário que, por exemplo, o Lord Amp, ele entra em crise porque ele não é mais um rico e poderoso. A Voodoo, a Voodoo aqui no caso, ela não consegue mais falar. Não consegue mais falar com a nossa gloriosa devota. O bandoleiro, ele entra numa crise existencial porque o espartano e a devota, eles começam a namorar. E aí o cara, ele queria pegar a devota. Então, assim, sabe, a relação dos Wildcats originais, ela foi pro saco. E o Alan Moore, ele trabalha isso de uma forma muito bacana. E aí, agora eu vou ser muito sincero com vocês, que o gibi mais indo pro final aqui, quando começa a guerra de gangues mesmo, né, dos heróis contra os vilões, tem uns confrontos muito bestinhas, assim, aí vira um gibizinho de herói, assim, sabe? Os Wildcats do Alan Moore é o mais próximo que a gente vai ter dele escrevendo os X-Men dos anos 90. É bem clima de X-Men anos 90, bem legal, só que bem melhor escrito do que os X-Men da época. E aí, no final, os Wildcats, tanto os novos quanto os originais, eles descobrem que eles estão sendo manipulados pelo Tal. E aí rola um confronto com o Tal no final, etc, etc, e ele acaba morrendo ali, supostamente morrendo, só que depois de um tempo a gente descobre que ele não morreu coisa nenhuma, né? E aí os novos Wildcats, eles desistem de serem Wildcats, e os Wildcats originais, eles voltam, né? Eles passam a ser apenas Wildcats e o grupo continua existindo. Então, assim, o Alan Moore, ele fez uma parada que ele sempre faz, ele costuma fazer, ele costumava fazer nos gibis originais dele, que de certa forma ele bagunçava o status quo do gibi, e depois ele deixava a casa meio que pronta para o próximo escritor continuar fazendo o que ele bem entender. É um gibi extremamente divertido, é um Alan Moore muito simples de se ler, ele não exige muito, assim, sabe, de conhecimento, não tem, sei lá, 1% da dificuldade que Miracle Man ou mesmo Watchmen tem, né? É um gibi extremamente simples, é um gibi muito legal de se ler. A Panini, ela lançou toda a fase, na verdade, do Alan Moore no título, nesse encadernado aqui, chamado Wildcats por Alan Moore, né? É um gibi com uma lombada bonita, né? Vocês estão vendo aqui que tem um verniz, né? O gibi brilha, tem um acabamento legal, tem um sumário aqui contando as edições, quem é que desenha, enfim. E também tem até uma espécie de... eu não conheço nada do universo Wildstorm, então tem um resumo aqui, né? Falando, o grupo tal é esse, os Wildcats são esses, existem outros grupos, o que estava acontecendo antes. Tem um resumo bem bacana. É um encadernado extremamente honesto. O preço de capa dele é um preço salgado, tá? Ele custa R$ 169, só que assim, você consegue achar facilmente por menos de R$ 100 ou pelo menos R$ 100 esse encadernado. Tá? É um encadernado que eu recomendo bastante ter, só que eu vou te dar uma dica melhor ainda. Anos atrás, a editora Pixel lançou 2 encadernados dessa fase. Lançou 2 encadernados, não tá tudo coletado em uma edição só, são 2 encadernados num formato um pouquinho menor, ele não é desse tamanho, que é chamado formato americano, ele é um pouquinho menor, que tem o nome de Volta para Casa e Guerra de Gangues. Então, assim, você consegue achar esses encadernados para vender em sebos, em outros sites você vai encontrar eles para vender usados por preços muito menores do que o preço de capa dessa edição da Panini, tá certo? Ou até com uma promoção. Então, vale a pena garimpar essas 2 edições da Pixel para você ter essa fase completa. Mas e você, meu querido amigo, minha querida amiga, você já leu os Wildcats do Alan Moore?
Qual que é a sua opinião sobre o grupo? Você gostou desse vídeo aqui? Você não gostou? Deixe seu comentário aí, que eu estou muito curioso para saber a sua opinião, saber o que você achou desse vídeo, o que você acha dos Wildcats do Alan Moore, e não só isso, né? Também de outras coisas, enfim, né? E no futuro eu espero poder fazer um vídeo daquela que é a melhor fase dos Wildcats. Não é a fase Alan Moore, eu estou falando dos Wildcats 3.0. É um gibi incrível e escrito pelo Joey Casey, que eu sou muito fã e para mim é a melhor fase do grupo até hoje. Mas isso é papo para outro vídeo. Então tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!